à segunda aula do módulo de importação. Meu nome é Júlia Lagos e nós vamos falar do radar Siscomex. O radar é um assunto indispensável para quem quer começar a importar e comprar de outros países. Isso porque a gente já comentou na aula anterior que não existe uma grande diferença entre uma empresa que compra no mercado interno e uma que compra do exterior. A diferença básica entre elas e a principal é que empresas que vendem ou importam, que praticam qualquer tipo de comercialização ou qualquer tipo de relação com o mercado internacional, precisam do radar Siscomex. O radar nada mais é que uma habilitação da Receita Federal para que a sua empresa possa acessar o sistema de comércio exterior. Nesses sistemas são registradas informações importantes e inerentes ao seu processo de importação. E não existe só o Siscomex, existem alguns outros sistemas, como o DUI, o DUIMP, e todos eles voltados para a operação de compra e venda no mercado internacional. Qualquer empresa, independente do porte, que vai começar um processo de importação precisa estar habilitada no radar Siscomex. E eu vou falar um pouquinho sobre as características do radar e o que você precisa fazer para habilitar. Para iniciar um processo de habilitação do radar, tudo o que você precisa é do certificado digital de pessoa física do representante legal da empresa, o ICPF. Atualmente, também existe a possibilidade de fazer essa emissão a partir da senha Gov. Para iniciar o processo de habilitação, é muito simples, é super rápido, intuitivo e o radar sai na mesma hora. Basta que com o certificado digital do representante ou com a sua senha Gov, você acesse o portal único da Receita Federal. Lá, você precisa habilitar, identificar o CNPJ que você pretende importar e fazer o processo de habilitação. Qualquer empresa que vai iniciar uma operação, sendo ela MEI, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, independente do regime, porte ou faturamento, vai iniciar com o radar expresso. O que é o radar expresso? Nada mais é que o piso que nós temos de limite de radar Siscomex. Isso mesmo. O radar, ele tem limites. Ele tem faixas que limitam os valores das suas operações. Qual que é a base para esses limites? Nada mais do que a sua capacidade financeira. A Receita, a partir dos teus documentos, dos teus faturamentos, do recolhimento dos impostos, do IRPJ, ela já tem pré-definido qual que é a capacidade financeira da tua empresa. E é com base nessa capacidade que ela vai liberar um limite de radar que seja compatível com a sua empresa. Todas as empresas que habilitam o radar lá no Portal Único, que é esse sistema da Receita Federal, elas são liberadas no mínimo com $50 mil, com esse radar expresso ou radar limitado tipo 1. E o que isso quer dizer na prática? Quando você inicia um processo de importação, existem uma série de custos envolvidos. O valor da mercadoria, o frete, os impostos, a armazenagem, taxas de movimentação, taxas de agente de carga, enfim. Quando a sua carga ela sai do seu fornecedor e ela chega aqui no Brasil, você vai precisar de um profissional habilitado para registrar essa mercadoria, para nacionalizar essa mercadoria. Ele vai declarar essa mercadoria e você vai fazer o recolhimento dos impostos referentes à operação de importação. Esse profissional é o despachante aduaneiro e essa declaração se chama declaração de importação. Na declaração de imposto, o despachante vai informar para a Receita Federal qual é o produto que está entrando no território nacional e qual é o valor dessa mercadoria adquirida pela sua empresa. Além disso, ele vai informar qual foi a modalidade de frete, se foi aéreo, se foi marítimo, quem que é o exportador dessa carga, o seu fornecedor. E a partir disso, principalmente da NCM desse produto, vão ser determinados os impostos que você deve pagar. No ato do registro da DI é que serão descontados os limites do seu radar. Ou seja, o limite só é descontado quando a sua carga adentra no território nacional. O limite só é descontado quando a sua mercadoria chega efetivamente no Brasil.
Você pode iniciar um processo de importação, considerando o tempo de produção da sua carga, o tempo que ela vai ficar navegando, desde que, no ato em que essa mercadoria chegue no Brasil, o seu despachante aduaneiro registre a sua ADI e você tenha limite disponível no seu radar. Lembra, sistema se comunica. O radar é para acessar um sistema da Receita Federal. E lá ela tem todas as informações, tanto do teu faturamento quanto das operações que você realiza. Se a sua carga chegar aqui no Brasil e você não tiver limite disponível no seu radar, você não consegue registrar a ADI. Sendo assim, você não libera a sua mercadoria e ela fica parada no porto, gerando custos, como a armazenagem, por exemplo, que é proporcional ao tempo que a sua carga fica no porto. Por isso é importante tomar muito cuidado com o limite do radar e fazer esse controle. Mas, Júlia, você comentou que quando a minha carga chega aqui, eu vou registrar uma ADI informando todos os custos ali da minha importação. O frete, a mercadoria, o seguro. Além desses custos, eu ainda tenho outras coisas para pagar, como o agente de carga, a própria armazenagem. Tudo isso entra no meu radar? Não. O que vai contar para débitos do limite do seu radar é apenas o valor da mercadoria, o frete e o seguro. É o que a gente chama no Comex de valor CIF, ou valor aduaneiro. Então, é muito importante que você tome cuidado com a documentação, com o valor declarado da sua mercadoria e entenda o quanto vai ser debitado do seu radar, que você faça essa gestão e esse controle de limite, para que você não tenha nenhum problema quando a sua carga chegar aqui. Lembra que o mínimo que você vai ter ao habilitar um radar são $50 mil para operar a cada 6 meses. Então, recapitulando, para que você entenda como é que funciona a gestão do limite do seu radar. Imagina que você iniciou uma operação de importação no mês de janeiro. Essa carga ficou 30 dias navegando e chegou aqui no Brasil no dia 1 de fevereiro. E é nessa data que o seu despachante aduaneiro foi registrar a sua declaração de importação. A partir deste dia, você precisa contar 6 meses para que o limite retorne para o seu radar. Lembrando que o valor que vai ser considerado para débito do limite é apenas o produto, o frete e o seguro. Se você não utilizar todo o valor do seu radar, todo o limite em uma única operação, no dia seguinte você pode registrar uma nova DI. E essa nova DI vai ser a data inicial para o retorno do limite restante do seu radar, ou seja, o limite não zera. Ele funciona como um cartão de crédito, em que o limite volta a cada 6 meses. Então, o registro da DI vai sempre ser o D0 para fins de débito de limite, e a partir dessa data, você precisa considerar 6 meses para que você possa fazer uma operação. Então, nesse período de 6 meses, você pode fazer operações de 10, 15 mil dólares, 20 mil dólares, desde que você se mantenha dentro dos 50. E sempre 6 meses após o registro dessas DIs, esse limite retorna para o seu radar. O próximo limite que nós temos, ou a próxima faixa de radar que existe, é o radar limitado tipo 2, que te dá até 150 mil dólares para operar no mercado internacional. As regras são basicamente as mesmas. Você tem 6 meses de limite para operar. A partir do registro da DI, você precisa considerar apenas o valor do produto, frete e seguro, mas você já tem o triplo de limite para fazer as suas operações. Então, a cada 6 meses, você pode operar em até 150 mil dólares. Por fim, nós temos o radar ilimitado, em que você não tem um teto para fazer as suas operações, você não é limitado a um volume específico de operações. Tudo isso é com base na capacidade financeira da tua empresa. Então, para a Receita Federal, o que vale é o que você vende e o que você recolhe em termos de impostos, o que você declara. Quando uma empresa ela é nova, por exemplo, ou ela ficou por muito tempo inativa e vai retomar suas atividades, e ela até tem dinheiro vindo de um aporte dos sócios ou vindo de um empréstimo bancário que não impacta no faturamento, ou seja, que ele não será visto a princípio, num primeiro momento, pela Receita Federal, você tem sim como pedir um aumento de limite do radar, através do ECAC,
que é a caixa postal da própria Receita Federal. No ECAC, você pode abrir um dossiê e demonstrar para a Receita, através de uma documentação que fica prevista na Portaria COANA 72 do ano de 2020, quais documentos você tem que apresentar e em quais hipóteses você pode ter um radar aumentado sem que necessariamente você tenha passado ali pelo primeiro crivo da Receita Federal. Então imagina aqui, você tem uma empresa, você vai iniciar um processo de importação, você se reúne com os seus sócios e vocês decidem colocar no caixa da empresa R$1 milhão para fazer uma importação. Tua empresa ela não fatura. O valor que você está colocando no caixa não vai impactar diretamente nas tuas vendas e no teu faturamento, concorda? A Receita ela não tem essa percepção, então, de que a capacidade financeira da tua empresa aumentou. Sendo assim, é você que precisa demonstrar isso para o fiscal da Receita Federal através de um dossiê bem elaborado. A Portaria COANA, ela rege todas as regras do radar, em quais hipóteses você pode pedir um aumento e quais documentos você deve apresentar para cada hipótese. É importante que você tenha um profissional habilitado para te auxiliar nesse processo, porque é um processo complexo e se você não apresenta um dossiê coerente, você acaba não conseguindo aumentar o limite do teu radar. Caso você perceba que, ao habilitar o teu radar, você foi liberado com um limite de $50 mil, mas pelo teu faturamento, que é a média dos últimos 5 anos, você acredita que seja possível ter um radar ilimitado? Dentro do próprio Portal Único, você pode fazer essa tentativa. Então é super simples, assim como a habilitação, e com o certificado digital do representante legal, você consegue. A Receita ela vai rodar uma análise automática e com base no teu faturamento e recolhimento de impostos, ela vai definir se você já pode aumentar o seu radar ou não. Caso seja negado, não tem problema. Aí você parte para essa segunda opção, que é a Caixa Postal da Receita Federal, o ECAC, e apresenta um dossiê bem elaborado, demonstrando que, apesar do teu faturamento não ter aumentado nos últimos 5 anos, a ponto de você ser compatível com o radar ilimitado, você tem sim condições de iniciar um processo de importação acima de 50 mil ou até 150 mil dólares. Eu gosto sempre de frisar que o acesso ao Portal Único se dá com o certificado de pessoa física do representante legal, porque muitas empresas acabam confundindo com o ICNPJ, que é o certificado digital das empresas. Mas é importante que quem acesse o sistema seja quem representa essa empresa perante a Receita Federal, uma pessoa física. Sem isso, a gente não consegue, infelizmente, habilitar a tua empresa no radar. O processo, mais uma vez, é simples e é a única coisa que vai diferenciar o modo como a sua empresa adquire produtos, sendo no mercado interno ou através de importação. Se você já tem uma empresa constituída, agora você já sabe o que precisa para iniciar a sua importação. Apenas um certificado digital de pessoa física e acessar o Portal Único Siscomex para habilitar o seu radar. Tá vendo como é simples? É isso, pessoal. Até a próxima aula.